Eu, particularmente, não sou muito de guardar datas, não sou muito assim de seguir tradições e dias especiais. Para mim, o dia especial é todo dia. O dia de ser um bom marido, de ser um bom pai, de ser um bom filho, de ser um bom pastor, é todo dia. Então, para mim não importa se é o dia do homem, se é o dia da mulher, se é o dia das crianças. Na verdade, esses dias eles acabaram, e eu não estou falando contra, mas dias comerciais, não é? Eu falei com um amigo outro dia que você tem uma tradição, você vai comprar um presente de Natal, até a meia-noite do dia 24 você vai pagar num par de tênis, por exemplo. Eu já experimentei isso muitas vezes, você vai pagar R$700 num par de tênis. No dia 27, pós-Natal, você vai lá, você vai pagar metade do preço, às vezes 70% de desconto. O mesmo tênis. Então, eu particularmente acho que esses dias não deveriam atrair tanto a atenção das pessoas. Seja como for, a Bíblia manda respeitar aqueles que consideram datas especiais e aqueles que consideram todos os dias iguais. Eu estou falando assim porque hoje é a Sexta-feira da Paixão e principalmente no ocidente do mundo, muito por influência da Igreja Católica, Apostólica Romana, as pessoas se lembram da paixão de Cristo, o dia que Cristo foi crucificado. Repito, particularmente, nós temos que nos devotar a Jesus, pensar em Jesus todos os dias, afinal ele disse que estaria conosco todos os dias. Mas eu aproveito o ensejo para trazer uma lembrança de Jesus. E eu quero ler para nós o profeta Isaías, no capítulo 53, a gente vai começar no versículo 4, eu pretendo chegar no 12, não sei se eu vou conseguir, mas vamos deixar aí anotado Isaías 53, do 4 até o versículo 12. Se nós temos que lembrar de Jesus de alguma maneira, e devemos, o bom é que o façamos pelas Escrituras. E o profeta Isaías, praticamente 700 anos antes de Cristo ter vindo ao mundo, profetizou assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que Cristo veio fazer nesse mundo? Por que os pés eternos que caminhavam em ruas de ouro, pisaram nesse chão, nesse planetinha chamado Terra, em meio a tantas barbáries que acontecem nesse mundo? Pois verdadeiramente Ele veio para tomar sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Você sabe que quando eu leio esse texto, eu fico pensando não só nas enfermidades físicas, pois há provisão de Deus para curá-las também, mas eu fico hoje e conversando com as pessoas do meu convívio, a maioria das pessoas, talvez 90% das pessoas têm em si, carregam em si as enfermidades chamadas emocionais. Depressão, ansiedade, as síndromes, os transtornos de ansiedade, o compulsivo, enfim, a ciência deu tantas designações, a psicanálise de Freud para cá deu nome, a gente já nem sabe mais como chamar, e todas as doenças, eu não estou dizendo também que isso seja errado, tem as suas categorizações. Mas quando eu leio essa palavra, verso 5, Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Percebe que o problema tem a ver com o pecado. As nossas almas, os nossos corações são doentes porque eles são ninho de pecado. Jesus disse que do coração do homem nascem desde maus pensamentos, imagine você pensar mal de um semelhante seu, até o homicídio, no mesmo coração. E é por isso que nós não devemos julgar os outros, porque no coração humano pode nascer, pode brotar
um mau pensamento, uma ruim suspeita, uma má impressão de uma pessoa, uma coisa assim, não fui com a cara do fulano de tal, e isso crescendo pode ocasionar, pode gerar até um homicídio dentro do coração humano. Agora, Cristo veio para quê? Para ser ferido pelas nossas transgressões, por isso que ele foi pregado na cruz, para ser moído pelas nossas iniquidades, por isso que ele foi chicoteado, por isso que ele foi castigado, por isso que os cravos traspassaram suas mãos e os seus pés. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz. Para quê? Para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Irmãos, irmãs e amigos e amigas, eu espero que essas palavras sejam um remédio para você. Mas isso aqui é a nata, é a síntese, é a íntegra do Evangelho. É você pensar hoje, e o mundo está, e nós teremos nas igrejas aquelas celebrações, aquelas encenações, possivelmente em algumas das TVs abertas vão repetir de novo aquele filme Jesus. Nem éramos nascidos ainda, porque aquele mais famoso Jesus, se não me engano, é da década de 70. Você vai assistir Jesus. Agora tem até uma série que fala de Jesus também, como chama? The Chosen, né? Os escolhidos em inglês. Então, tudo é válido. Agora, se você não for lá na essência, no chão do Evangelho, entender o porquê Cristo veio, e aqui ficaríamos nesse versículo apenas de que Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Quantas você tem? Quantas dores emocionais você carrega? Quantos traumas, quantas tristezas, quantas mágoas, quantos ressentimentos, quantos rancores. E quando a gente fala de mágoas e ressentimentos e rancores, você veja, eles estão atrelados a pessoas muito ligadas a você, muito próximas, ou que são ainda ou que foram. E essas dores que você tem, inclusive, te afastaram de bons amigos, te afastaram, quem sabe até de uma igreja que você frequentou. Você passou por coisas ali, você não quer nem saber de igreja, de Jesus, porque Jesus não tem culpa de nada do que aconteceu naquela denominação, mas você carrega essa raiva de Jesus, da Bíblia, dos evangélicos, de pastores. É por causa dessas dores também que Jesus veio. Pois todos nós, verso 6, andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você sabe que o Cristo, o Evangelho, tem um poder de atração. Éramos ovelhas desgarradas, errantes, seguindo nossos próprios caminhos. E quando nós olhamos para aquela cruz, todos nós viemos e nos aproximamos de Deus por meio do Evangelho, por meio da cruz, por meio de Jesus. E à medida que nós nos religamos com Deus de novo, somos conectados ou reconectados com Deus, reconciliados, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, nós também nos encontramos com as pessoas próximas de nós, ao pé da cruz de Cristo, porque Ele nos reconcilia com o Pai, Ele nos reconcilia com a gente mesmo e Ele nos reconcilia com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Esse é o poder que Jesus tem no Evangelho. Ele que foi oprimido, mas não abriu a boca, que como um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca, que realizou a obra de Deus sem a murmuração, tão costumeira em nós, não é? Com os nossos queixumes, com as nossas frustrações, que são externadas. E sabe quem que nós magoamos e ressentimos e retalhamos? São às vezes as pessoas que não têm nem culpa disso. O marido, que alguns dos senhores são, é um peso para a esposa.
para uma esposa já ferida, machucada, e qual a culpa que ela tem, e qual a culpa que o seu marido tem dos seus problemas emocionais, dos seus traumas emocionais. Eu que já atendi tantos casais e mulheres me confidenciaram: pastor, mas é que eu vi isso na minha casa, eu sofri isso com meu pai. Eu falei: mas qual é a culpa do seu marido? Seu marido não é o seu pai, nem do seu pai você teria que se vingar. Se seu pai foi mal e eu lhes dou razão, e muitas vezes eu dou razão que seu pai foi mal e que você tem motivos 1000 para estar chateado com ele. Mas agora, você, além de não perdoar o seu pai, que às vezes até já faleceu, ainda projeta essa amargura sobre o seu marido, que não tem culpa de nada, ou sobre os filhos homens, porque não entenderam ainda o significado de Cristo no seu evangelho. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra, dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Guarde no teu coração que Cristo foi o seu, o meu, o nosso substituto. Sofreu as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas mazelas, para que nós pudéssemos ser livres. O que eu gostaria que você guardasse nessa sexta-feira da paixão, para você que já entregou sua vida a Jesus, é que Jesus veio para nos fazer livres. Livres para servir a Deus, livres para amar o nosso próximo, livres na mente, na alma, nas emoções, nos sentimentos. E que nenhum poder diabólico, demoníaco, deve exercer mais nenhuma influência em nenhum de nós. É isso que nós temos que guardar na sexta-feira da paixão. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, já foi há 2000 anos atrás, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Agora olha o 11. O trabalho da sua alma. E eu sou o trabalho da alma de Jesus. Você é o trabalho da alma de Jesus. A recompensa. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Maravilhosa graça. Se você entender por que Jesus morreu, aí se lembrar da sexta-feira da paixão, será um dia marcante, será um dia abençoado, será um dia bendito na sua vida. Agora, se você não entender a palavra, se você não for às Escrituras, será um dia religioso. Vai fazer o que hoje? Não vai comer carne? Vai comer peixe? Vai assistir à encenação lá na igreja evangélica ou na igreja católica? Vai lá na procissão? Vai deixar de trabalhar? Vai ser só mais um dia para você, sem nenhum sentido, sem nenhum significado, sem nenhum benefício para a sua vida. Eu espero, sinceramente, faço orações e votos, que transmito para você agora, que você entenda o verdadeiro significado da paixão de Cristo. Que as palavras do Evangelho, que as palavras das Escrituras adentrem dentro do seu coração. Amém?